Ontem, a Semana da Juventude, foi um tempo maravilhoso, é a reabertura do ministério, né, da juventude, né, da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo. Então, começou ontem, durante toda a semana, a direção dos cultos são feitos pelos nossos jovens. Como é lindo nós vermos os nossos jovens crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, uma geração de adoradores. Nós vemos, sentimos o nervosismo deles, natural, mas a unção e a glória de Deus na vida deles também, ministrando aos nossos corações. Eles ainda estarão participando deste culto e todos os cultos durante a semana. Amém? Quem veio aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você crê que o Senhor ainda fala? Amém. Ele fala, né, através da sua palavra. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos, eu vou orar com os irmãos. Nós vamos ler um texto com 18 versículos, por isso eu deixei que os irmãos ficassem assentados, não é? Mas nós temos, quando olhamos para a palavra de Deus, vemos lá em Esdras que o povo ficou em pé diante da palavra durante um dia, ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Mas nesse momento, deixo os irmãos assentados como estão, e nós vamos ler e meditar sobre o texto da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Eclesiastes, capítulo 11, por favor, coloque na tela para auxiliar os nossos irmãos que não trouxeram a Bíblia. Nós vamos ler a partir do verso 7, Eclesiastes 11, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: a luz é agradável e bom é ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos dias. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Capítulo 12. Lembre-se do Senhor, do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas das ruas forem fechadas, e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembrem-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Não feche sua Bíblia, feche os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor digno de toda honra, glória e louvor, bendito seja o teu nome para sempre e eternamente, Senhor.
Obrigado, Senhor Deus, pela graça de mais um dia. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui no nome de Jesus para te prestar culto de louvor, de adoração, para celebrar o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor já recebeu, segundo a sua palavra, o nosso louvor como aroma suave no teu trono de glória e de graça. Obrigado pela vida dos nossos jovens, Senhor Deus, que têm te servido com os seus dons e com os seus talentos. Ó Pai, que eles permaneçam firmes e fiéis, Senhor Deus, até que o Senhor venha. Obrigado, ó Pai, por cada vida que está aqui nesta casa, Senhor Deus, e por aqueles que nos acompanham também através da internet. Nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que é Espírito e vida, e que a Sua palavra transforme os nossos corações, que a Sua palavra transforme o nosso caráter, e nós sejamos, Senhor Deus, conforme a semelhança de Jesus. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, se há algum espírito contrário à sua vontade aqui neste lugar, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, porque nós queremos levar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração cativo até a tua sala do trono, que nesta noite haja transformação de vida, que haja arrependimento, quebrantamento na tua presença e salvação para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, esses dias eu estava em casa com meu filho Ian, e ele estava vendo um vídeo na internet, me chamou para ver junto com ele. E era um vídeo de uma pessoa, provavelmente um jovem, não mostra quem era, se era um homem ou se era uma mulher, mas descendo em uma trilha, em uma bicicleta, e essa trilha foi montada em lugares muito difíceis. E essa pessoa colocou uma câmera, provavelmente no seu capacete, e ele descia em muita velocidade, muito rápido, em ruas apertadas e grande público o acompanhando. E eram lugares muito difíceis de se passar. E eu, brincando com ele, eu disse assim, papai também conseguia fazer isso. Né? E interessante que ele me respondeu com a seguinte frase: eu acredito que você conseguiria. E a partir desta frase, e na preparação da Semana da Juventude, eu comecei a refletir na minha vida, de tantas coisas que eu já consegui fazer e hoje eu já não consigo mais. Eu lembrei da minha infância, quando andava realmente de bicicleta e fazia, não todas aquelas coisas, mas fazia algumas. E há poucos dias eu já contei essa experiência aqui também para os meus irmãos, né, que eu fui andar de bicicleta com ele e eu tive que subir em uma elevação empurrando a bicicleta, porque eu já não conseguia fazer aquilo que fazia antes. E quando eu comecei a pensar e refletir nestas coisas, nós vemos que a vida passa muito rápido. E talvez você olhe para a sua vida, né, lá para o Goiás, lá para Cuiabá, não é? Mais para onde? Lá para Foz do Iguaçu, para o Rio de Janeiro, né, para Duque de Caxias. E você olha para a sua história, tantas coisas que você fazia, e hoje não consegue mais. Mas eu lembro da minha infância, e tenho marcas de muitas delas, de coisas que eu conseguia fazer, que me trouxeram alegrias, mas também me trouxeram marcas. Quedas de árvores, né, braços quebrados, pernas quebradas, e você também tem tantas marcas como eu. Mas apesar de tantas essas coisas, das marcas, de tudo aquilo que nós vivemos, nós olhamos para trás e nós vemos a nossa vida com alegria. Nós temos alegria, mas temos também alguns traumas, alguns momentos difíceis que nós passamos. E eu quero refletir com os irmãos nesta noite, porque a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus nos disse,
que no mundo nós teríamos aflições, não como cair de bicicleta ou cair de uma árvore, mas nós teríamos aflições. Mas o Senhor Jesus também nos disse que mesmo passando por aflições e por momentos difíceis, nós conseguiríamos viver uma vida plena. Porque Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E a reflexão é possível viver uma vida plena e uma vida abundante em meio às aflições? Eu creio que sim. É possível conseguir viver plenamente uma vida abundante, mesmo passando por aflições. E eu quero pensar com os irmãos, e o título desta reflexão nesta noite é Conselhos para uma vida plena. Nós conseguiremos viver uma vida plena se nós seguirmos alguns conselhos que estão expressos e contidos nesta palavra. Mas eu preciso primeiro colocar os irmãos no contexto que este texto foi escrito. A palavra de Deus, ela é organizada em alguns livros. E tem 5 livros na Bíblia que são considerados os livros poéticos. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E este texto de Eclesiastes, provavelmente ele foi escrito por Salomão, filho do rei Davi, um homem próspero que conquistou tantas coisas. E desses 5 livros poéticos, 3 livros são considerados livros de sabedoria e são escritos por Salomão, pelo rei Salomão. São eles, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. E os historiadores, os estudiosos, eles dizem que esses livros foram escritos por Salomão em 3 momentos diferentes da sua vida. O primeiro deles, não em ordem cronológica, mas o livro de Cantares, que foi escrito provavelmente no momento da sua juventude, do seu início da sua vida madura, quando ele começa a falar de um romance, começa a falar de casamento. Depois, o livro de Provérbios, quando ele já está em um momento de maturidade na sua vida, ele escreve muitos provérbios, e a palavra de Deus diz-nos que ele escrevia muitos provérbios, e estima-se que pelo menos 3.000 provérbios foram escritos por Salomão. E depois ele escreve Eclesiastes, já no final da sua vida, depois de ter vivido tantas coisas, momentos de glória, momentos de riqueza, momentos de conquistas. E ele olha para trás na sua vida e ele dá conselhos para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante a partir da sua experiência de vida. E eu quero compartilhar com os irmãos os conselhos que foram dados por Salomão, conselhos para uma vida plena. E a partir desse texto, eu quero que você reflita comigo e olhe para o versículo 7 e o versículo 8. E eu vou reler o texto e a palavra de Deus nos diz assim: a luz é agradável e bom é ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Conselhos para uma vida plena e uma vida abundante. Você quer viver plenamente? Sim ou não? Você quer viver plenamente? Sim ou não? O primeiro conselho desta palavra, desse texto, para termos uma vida plena e uma vida abundante, é: ame a vida. Olha o que diz o verso 7. A luz é agradável e bom ver o sol. Amor à vida. Nós não conseguiremos viver uma vida plena e uma vida abundante se nós não amarmos a vida. Parece lógico, mas muitas pessoas não vivem uma vida plena porque não agradecem a Deus, não se entrega aquilo que Deus tem nos dado. Os irmãos que me acompanham, talvez vocês observem que na maioria ou muitas vezes das minhas orações eu agradeço a Deus
obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Eu me alegro e me regozijo nele. Se você quer viver uma vida plena, a primeira coisa que você precisa fazer é amar a vida. E muitas pessoas vão vivendo a vida sem realmente amá-la. E por que nós devemos amar a vida? Porque é um dom de Deus. Deus nos concedeu a vida para vivermos uma vida plena e abundante. E nós temos que amar a vida. O cristão deve ansiar pelo céu, porque a palavra de Deus nos diz que a nossa pátria não é aqui, é o céu. Mas nós não devemos olhar para o céu e esquecer a vida terrena, porque o Senhor nos fez e nos colocou aqui para que fôssemos prósperos, para que tivesse uma vida abundante aqui. E o pecado roubou isso, mas a palavra de Deus diz, palavra do Senhor Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O cristão, e todos nós que estamos aqui, somos cristãos, nós devemos ansiar viver a melhor vida que pudermos. Então, o primeiro conselho é, ame a vida. Alegre-se a cada manhã. Glorifique a Deus por poder abrir os olhos, por ter o fôlego da vida. Se nós desejarmos viver uma vida plena, o primeiro conselho, ame a vida. E é isso que diz o versículo 8. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Desfrute da vida que o Senhor te deu. Desfrute com a sua família, desfrute com seus irmãos, desfrute com seus amigos, desfrute sozinho, mas desfrute, viva a vida que o Senhor te concedeu. Amém? O segundo conselho está no versículo 9. A palavra de Deus nos diz, alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias de sua juventude. O que é alegria? Segundo um conceito que eu extraí de um livro, diz assim, alegria é um estado de viva satisfação e contentamento, júbilo, prazer. É uma emoção caracterizada pelo bom ânimo, o entusiasmo e a boa vontade que nos fazem enxergar de modo positivo as pessoas, as situações e a luta por aquilo que almejamos. Alegrar-se, em palavras resumidas, é também enxergar de modo positivo as pessoas, as circunstâncias. Nós temos que olhar para a vida não com pensamento positivo, crendo que o pensamento positivo vai mudar a nossa vida e a nossa história, ele ajuda. Nós somos movidos pela fé, mas nós precisamos ser positivos no nosso enxergar, na nossa cosmovisão, na nossa visão do mundo. Nós precisamos ver as coisas positivamente e teremos um estado de viva satisfação. Muitas vezes nós vivemos e nós não nos alegramos porque nós olhamos tudo negativamente. E a palavra de Deus nos diz, alegrem-se, jovem. Mas essa palavra não é somente para jovem, essa palavra é para todos nós. Alegre-se, regozije-se. Mas tem algumas advertências também nesse texto, onde como vivermos com alegria. Nós não devemos viver a nossa vida de qualquer forma. Nós não devemos viver a nossa vida regaladamente. A palavra de Deus nos dá princípios. E o primeiro deles está também nesse texto, eu vou repetir, diz assim, alegrem-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. E a palavra de Deus nos diz, siga por onde o seu coração mandar, até aonde a sua vista alcançar. Para nós termos uma vida alegre, para nós termos uma vida plana, nós precisamos caminhar. É isso que a palavra de Deus diz, siga por onde o seu coração mandar. Nós precisamos estabelecer planos, nós precisamos estabelecer projetos de uma vida alegre. Nós precisamos traçar planos, nós precisamos ter visão do horizonte, nós precisamos desejar coisas melhores para nós. Ter visão, buscar os nossos sonhos, buscar os nossos projetos.
Mas a palavra de Deus também nos diz que nós devemos seguir o nosso coração, nós devemos traçar um caminho, mas a palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração do homem. E a palavra de Deus também nos diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu final é caminho de morte. Então nós precisamos seguir o nosso coração, mas nós não devemos seguir de qualquer maneira. Nós devemos seguir através dos princípios. E nós precisamos ter visão. Mas a palavra de Deus também nos diz: se os seus olhos forem bons, você terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, você terá trevas. Então, para termos uma vida alegre, nós precisamos seguir um caminho, nós precisamos ter uma visão, mas essa visão não pode ser pautada na nossa própria maneira de pensar. Tem que ser pautada na palavra de Deus. Sabe por quê? Nós precisamos amar a vida, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos ter planos e projetos de vida, nós precisamos ter uma visão do futuro, mas tem uma advertência. A palavra de Deus nos diz assim: siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas estas coisas Deus os trará a julgamento. Quem escreve isto é um homem sábio, um homem próspero, um homem já avançado em idade, que conquistou muitas coisas. E ele dá conselhos, e nós precisamos aprender com os conselhos dos mais sábios. Nós precisamos aprender com os conselhos da palavra de Deus. Nós devemos seguir os passos do nosso coração, a nossa visão, mas com um alerta: nós teremos que dar contas de aonde nós andamos. A palavra de Deus é bem clara: ande pelo caminho do seu coração, pela vista dos seus olhos, mas haverá consequências. Eu falei para os irmãos que eu me alegrei muito na minha adolescência, na minha juventude, mas houve muitas vezes consequências dos meus atos: perna quebrada, braço quebrado. Muitas vezes, por seguir o nosso próprio coração, nós quebramos a cara. E nós temos que dar conta disso. Nós vamos estar diante do nosso Deus. E aqui entra o terceiro conselho para uma vida abundante, para uma vida plena. Qual é? Seja prudente. Olha o que diz o texto. Vou repetir o versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. A nossa vida passa muito rápido. A palavra de Deus nos diz, em Tiago, que a nossa vida é como um vapor. Aparece por um pouco e logo se desvanece. Nós estamos na semana da juventude. Nós estamos vendo os nossos jovens com tanto vigor. Mas quando eu olho para a minha vida, eu penso que ainda sou jovem, porque passa tão rápido que o nosso corpo, a nossa mente não acompanha o nosso corpo. E eu sei que muitos dos irmãos têm esse mesmo pensamento. Nós olhamos para trás e a nossa vida já passou. E o conselho é: seja prudente. E qual o conselho de prudência? Afaste do seu coração a ansiedade. E depois, acabe com o sofrimento do seu corpo. Isto diz o verso 10. Seja prudente. Acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. O que isso quer dizer? E talvez na sua versão esteja assim: remova do seu corpo. Sabe o que isso significa? Que para vivermos uma vida plena e abundante, nós precisamos remover as marcas do passado, os traumas do passado. Muitas pessoas não conseguem ser felizes porque tiveram quedas na vida, erros na vida, pecado, mas não avança, se estagnou, porque está olhando ainda para o passado. E a palavra de Deus nos diz: remova esses sentimentos. E esta noite,
é uma oportunidade para você remover do seu coração as mágoas, os traumas, as angústias, porque se você ficar amarrado ao passado, você jamais alcançará uma vida plena e abundante. Muitas marcas ficaram no meu corpo, marcas físicas. Na minha infância, cometi muitos erros, pecados, coisas que me envergonham, mas já ficaram para trás, porque o meu alvo hoje é uma vida alegre e uma vida abundante. É a oportunidade de hoje você sair daqui com uma vida transformada pela palavra de Deus. Deixe o seu passado no passado. Deus nos fez vasos novos. Nós somos vasos de barro, mas cheios da glória de Deus. Viva uma vida abundante e uma vida plena. Ame a vida. Alegre-se com a vida que o Senhor te deu. Seja prudente, porque dará conta de todas as coisas, mas arrependa-se onde precisa se arrepender. E a palavra de Deus nos diz, quando nos arrependemos, quando nós abandonamos e deixamos, alcançaremos misericórdia do Senhor. Por isso, nesta noite é a oportunidade, para que você saia daqui cheio da plenitude da vida de Deus. Amém? O quarto conselho desse texto está nos seguintes versos do capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. E esta passagem não é somente para jovens, mas é para jovens e para velhos, para pessoas maduras, para anciãos. Lembre-se do seu Criador em todos os dias da sua vida. Conselho de Salomão, um homem sábio. Sabe por quê? Olha o que diz o texto. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham dias difíceis e aproximem-se os anos em que você dirá. Todos nós passamos por aflições, e a palavra de Deus nos diz, lembre-se do seu Criador, antes que esses dias cheguem. E o texto ainda diz assim, antes que você diga, não tenho neles contentamento. Antes dos dias difíceis, lembre-se do seu Deus. E depois, lembre-se do seu Criador, antes que chegue a velhice. O texto diz, a palavra de Deus diz, versículo 2 do capítulo 12, esta é uma metáfora para o envelhecimento, do versículo 2 ao versículo 5, olha o que diz o texto. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem. Esta é uma metáfora que é usada por alguns para falar dos braços, os homens fortes da casa. Antes que eles tremam, antes que tremam as suas pernas e caminhem encurvados, nós começamos a nos encurvar com a velhice. E a palavra de Deus nos diz, antes, quando pararem os moedores por serem poucos, está falando dos nossos dentes. E a palavra de Deus ainda vai nos dizer assim, e os que olham pelas janelas, enxerguem embaçados. Meus irmãos, eu uso óculos, fez agora 1 ano. Minha esposa e minha família sabem que eu sempre me gabei de enxergar muito bem. Eu sempre tive uma excelente visão, até que um dia eu peguei a Bíblia e começaram a tremer as letras. Eu via de longe muito bem, de perto excelente. Agora os óculos são para perto e também para longe. A palavra de Deus nos diz, lembra-se do seu Criador, antes que aqueles que olham pelas janelas enxerguem embaçados. É o processo natural da vida. Antes, quando as portas da rua forem fechadas, está falando da boca. Antes
que diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar. Está falando da nossa audição. Mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas. Meus irmãos, eu estou compartilhando com você essa experiência, porque eu sei que muitos aqui viveram as mesmas coisas que eu e alguns ainda vão viver. Eu me lembro onde eu morava, existia uma árvore que talvez aqui poucos conhecem, chamada jamelão. Aqueles que são do Rio de Janeiro conhecem. E tinha uma sequência de pelo menos 5 árvores, uma do lado da outra. E aquelas árvores eram muito altas. E eu conseguia passar de uma para outra. Hoje, em qualquer lugar que eu chego e olho para baixo, dá vertigem. E talvez você sinta o mesmo. E o Senhor está falando conosco, lembre-se do seu Criador, antes que os lugares altos, você tenha medo de altura, e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira. Está falando do embranquecimento do cabelo. Eu já tenho poucos, mas os poucos que tenho também já estão brancos. E é um processo que todos nós vamos passar. E este é um conselho da palavra de Deus, de um homem sábio, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Antes que cheguem os maus dias, antes que cheguem a velhice, antes que chegue a morte, lembra-te do teu Criador. Se nós desejarmos viver uma vida plena, nós precisamos amar a vida, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos ser prudentes, nós precisamos lembrar do Senhor antes que chegue a morte. É isso que diz o versículo 7. A partir do versículo 6 também diz isso. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Você quer viver uma vida plena? Você quer viver uma vida abundante? Nós precisamos viver uma vida plena e abundante nesta terra. Mas a palavra de Deus nos diz, antes que venha a morte. Sabe por quê, meus irmãos? Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai dizer, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós podemos viver uma vida regalada nesta terra, sem Cristo, mas nós teremos toda uma eternidade para viver. E a palavra de Deus nos diz, sabe como você deve se alegrar? Na presença de Deus. Salmo 16, versículo 11 diz que na presença do Senhor há abundância. A nossa juventude, a nossa maturidade, a nossa velhice, para ser plena e alegre, tem que ser na presença do Senhor, porque Ele é a verdadeira alegria. Nós tentamos preencher a nossa vida com tantas coisas, com vícios, com bebidas, com diversões, são prazeres momentâneos, mas são caminhos que nos levam à morte. E nós precisamos meditar na nossa vida plena neste tempo presente, mas nós precisamos também meditar na nossa vida plena na glória. E é por isso o alerta do sábio, antes que o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa passagem, ela nos leva para Gênesis capítulo 2, versículo 7. A palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem, formou do pó da terra, soprou nele o seu espírito. 2 elementos, Zoe e o pó da terra. O espírito de vida e o pó. E a palavra de Deus nos diz que o homem tornou-se alma vivente. Nós somos uma alma que está em um corpo e nós temos um espírito. Tem pessoas que têm um conceito diferente, mas eu creio nesse conceito. Nós somos alma, espírito
e corpo. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz aqui que o pó volte para a terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu, o fôlego da vida. E eu quero ler com os irmãos Jó capítulo 32, versículo 8. Nós vamos meditar sobre esse texto, sobre isto que eu estou falando. Jó 32, a palavra de Deus nos diz assim: eu vou ler somente o versículo 8. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. A outra versão que diz: mas há um Espírito dentro do homem. Agora eu quero que você leia comigo Zacarias capítulo 12, versículo 1. Zacarias 12, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estendeu o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Então, o que esse texto diz? Eclesiastes capítulo 2, que vai chegar o tempo, o nosso espírito vai voltar para Deus, que o deu. O nosso corpo volta para o pó, mas ainda tem o elemento principal, que é a nossa alma. Para onde ela vai? É a escolha que nós temos que fazer hoje, a escolha do sábio. Ame a vida, alegre-se, seja prudente, lembre-se do seu Criador, porque o pó vai voltar para onde ele veio, o espírito vai voltar para Deus, mas a decisão da sua alma é você que tem que tomar. Ou viver plenamente na presença do Senhor, ou viver eternamente longe dele. Nós temos que olhar para a vida abundante neste tempo e temos que olhar para a vida plena na eternidade. A vida é como uma fumaça. Nós podemos viver plenamente hoje e eternamente uma vida abundante na presença do Senhor Jesus. E nós precisamos viver todo o tempo diante do Senhor. E nós vemos jovens, e nós estamos na Semana da Juventude, que foram exemplos que lembraram-se do Senhor no tempo da sua juventude. Nós olhamos para José, era um jovem, ele escolheu viver plenamente, mas na presença de Deus, porque ele sabia que tinha promessas para ele na glória. E a palavra de Deus nos diz, por ele ser fiel ao Senhor, ele foi um dos responsáveis pelo nascimento da nação de Israel, da prosperidade de Israel, porque ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, mas Deus tinha um propósito na vida dele, e o seu pai Jacó foi para aquele lugar, e dali surgiu uma grande nação. Nós olhamos para a vida de Josué, que era um jovem, andava na presença de Deus e liderou os exércitos do Senhor na conquista da terra. Nós olhamos para a vida de Samuel, que desde pequeno escolheu estar na presença de Deus. E Josué, antes da sua morte, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós viveremos plenamente aqui. Nós vemos para a vida de Samuel, que foi um grande profeta, juiz, foi um líder do povo de Deus, mas escolheu viver a sua juventude na presença de Deus. Nós olhamos para a vida de Davi, mas acima de tudo, nós olhamos para a vida de Jesus. A palavra de Deus nos diz que na sua juventude, ele estava na casa do seu pai, cuidando dos seus negócios do seu pai. Mas ele viveu plenamente a sua vida, porque ele tinha um objetivo maior.
chegar na glória, conquistar o povo, fazer daquele povo uma grande igreja, o povo de Deus. E o Senhor Jesus, Ele foi fiel. E sabe o que aconteceu por Ele ser sido fiel? A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 1, que por Ele ter sido fiel, quando Ele foi assunto ao céu, estava na glória com o Pai, Ele teve o seu corpo ressurreto, entrou na presença de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus nos diz que Ele foi ungido com o óleo da alegria. E se nós vivermos uma vida plena aqui na terra, na presença do Pai, amando a vida que o Senhor tem nos dado, nos alegrando na presença dEle, sendo prudentes, caminhando na palavra de Deus, lembrarmos do Senhor todos os dias, nós receberemos também este óleo da alegria do Senhor e estaremos eternamente com o nosso Pai. E quando nós falamos de juventude e de velhice, não é somente a idade cronológica, é a nossa maturação espiritual. Nós precisamos viver a nossa vida espiritual na presença de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 4, para nós não sermos meninos na fé. E para nós termos uma vida plena nesta terra e uma vida plena na presença de Deus, nós temos que crescer em graça e sabedoria. Nós temos que crescer em maturidade diante do Senhor, maturidade espiritual. Por isso, esses são os conselhos de Deus. Viva uma vida abundante. Trace planos, sonhos, aumente a sua visão de mundo, deseje conquistar, mas não saia do caminho do Senhor, porque há caminhos que parecem direito, mas o final são caminhos de morte. Escolha andar na presença de Deus, escolha lembrar-se do Senhor todos os dias da sua vida, e você alcançará, mesmo nos momentos de aflições, nós conseguiremos viver uma vida plena. Esta é a palavra de Deus para o meu e o seu coração nesta noite. Não tire os olhos do seu Senhor e do seu Salvador. E eu quero terminar lendo o versículo 13 e 14 de Eclesiastes capítulo 12. Diz assim: um homem sábio que teve muitas experiências na sua vida, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Além desses 4 conselhos, ele deu muitos outros conselhos, mas a conclusão desses 4 conselhos é: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mau. Quer viver uma vida plena? Tema a Deus de todo o seu coração. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Eu convido a equipe de louvor que tome aqui o seu lugar. Feche os seus olhos. Não se distraia. Eu falei para você que nesta noite você pode ter a sua vida transformada. É possível viver uma vida plena? Sim, é possível. Se nós obedecermos a palavra de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Mas antes da oração, medite na sua vida. Talvez você esteja vivendo até aqui, mas não. Você até ama viver, mas você não está se alegrando na presença de Deus, porque ainda há traumas, ainda há marcas no seu passado, quedas que você levou na vida,
e você não consegue avançar porque estão presos nela. É a oportunidade nesta noite de você afastar do seu coração a ansiedade, remover toda a dor. Você pode conviver com as marcas, mas você pode viver também em abundância. Por isso, entregue isto ao Senhor neste momento. Entregue-nos ao Senhor neste momento. Diga para Ele: Senhor, eu quero viver esta vida. Eu quero viver esta vida plena. Eu agradeço ao Senhor pelo dom da vida, mas eu não tenho me alegrado com a vida que tenho vivido até hoje. E eu quero colocar diante do Senhor, nesta hora, a minha vida, os meus erros, o meu passado, te pedir perdão, corrigir os erros e avançar em plenitude. Tome esta decisão. Olhe aquilo que te prende, as mágoas que você tem neste momento, e entregue-se ao Senhor.